E aí, tudo bem? Aqui é o André. Nesse outro vídeo, nós vamos falar um pouquinho dos públicos que não conhecem a gente. Se você acabou de chegar no canal e está meio perdido ainda, esse vídeo aqui é uma série de vídeos, se eu não me engano é aula 11 ou 12, de uma série que eu ensino desde o começo a fazer anúncios no Facebook. E esse vídeo aqui é o terceiro da série de públicos, tá? Tá meio confuso, mas calma, você vai entender. Você pode ver os outros vídeos da playlist aqui se você quer entender um pouquinho mais de público, um pouquinho mais de marketing no Facebook, como criar teu gerenciador de anúncios, teu gerenciador de negócios. E aí você pode voltar nesse vídeo aqui que você vai entender tudo que eu tô falando, tá bom? Mas a partir de agora, nós vamos falar do público que não conhece a gente. Nos últimos dois vídeos nós falamos um pouquinho dos públicos que já conhecem a gente. Você pode ver aqui que na minha colinha tá quem já é nosso cliente, quem já é nosso lead, né? Que já deixou contato pra gente, já deu permissão pra gente entrar em contato com eles, na verdade. Quem já visitou o nosso site, quem já viu algum vídeo nosso e quem já interagiu com o nosso Facebook ou o nosso Instagram, né? E agora nós vamos para o público que não conhece a gente ainda, tá? Para que serve você divulgar para quem não te conhece? Bom, primeiro de tudo é para te conhecer, né? O objetivo teu é sempre aumentar a audiência de pessoas que realmente importam pro produto que você está vendendo, né? Por exemplo, a minha audiência hoje, 18 de setembro de 2019, é de corretores de imóveis. É todo corretor de imóvel? Não, não é todo corretor de imóvel. São determinados tipos de pessoas, tá? Que nós vamos entrar um pouquinho mais para frente. Talvez no próximo vídeo a gente fale um pouquinho mais sobre isso. Mas no teu caso, você vai usar o público que não te conhece para mostrar a tua marca, para mostrar quem é você e para mostrar que você sabe do que está falando. Eu estou levando em conta que você sabe o que está falando, né? Que você é um corretor profissional, que você fez o que tinha que fazer de curso, que você conhece o produto que você está vendendo. O mais importante, que você conhece o público para o qual você está servindo, né? Que você está vendendo alguma coisa. Enfim, você quer mostrar para o público que não te conhece basicamente quem é você, o que você faz e como você pode ajudar eles, tá? Tem toda uma estratégia por trás disso, mas hoje eu vou focar na parte técnica, tá? Na parte de ferramenta aqui para você, beleza? Existem dois tipos de público que não te conhece. Talvez existam mais, mas eu vou focar nesses dois aqui, tá? O primeiro são os públicos semelhantes, ou lookalike. Quando você vê lookalike, você vai saber que é o público semelhante, tá? E nós vamos falar desse aqui hoje, tá? E outro tipo de público são os públicos baseados em interesse, demografia, por exemplo, idade. Eu vou explicar melhor na próxima aula, tá? Então hoje nós vamos focar aqui no público semelhante, beleza? Como que é esse público semelhante aí? Deixa eu explicar para você como é que funciona esse público semelhante antes de mostrar como que nós vamos fazer ele. O público semelhante basicamente funciona assim. Nós temos, deixa eu abrir aqui, não vou abrir o Paint porque eu acho que não vai ser necessário. Eu acho que eu vou conseguir expressar melhor falando para você. Você tem um público, por exemplo, de clientes, tá? Digamos que você está há anos já trabalhando com corretagem, e você tem um público de clientes. Tem lá 1.000 pessoas que são teus clientes, tá? Você pode pegar a lista de e-mail dessas 1.000 pessoas e subir no Facebook. Nós fizemos isso já na última aula, lembra? Na aula, eu não lembro que número é essa aula, eu acho que é a aula 12, deixa eu ver na minha cola aqui só um pouquinho. Já achei aqui, é na aula 10, tá? Na aula 10, nós importamos uma lista de clientes e criamos o nosso público de clientes, tá? Eu vou até abrir ele aqui para você ver que eu não estou mentindo. Deixa eu ver aqui só um minutinho. Tem que vir aqui, menu de ferramentas para empresas, e eu vou em públicos. Então ele vai carregar os nossos públicos. Você lembra que nós criamos alguns públicos, né? Visualização de vídeo, o público de clientes, público de envolvimento no Facebook. E agora nós vamos usar esses públicos para criar públicos semelhantes, tá? Então voltando, eu fiz lá, eu subi uma lista de clientes, você vai subir uma lista de clientes que você tem aí. Aí você vai falar para o Facebook o seguinte, você vai falar, Facebook, aqui está a minha lista de clientes, tá? Tá aqui uma lista de clientes, é o ativo mais valioso que eu tenho, é cliente, tá? Cliente, assim, você pode contar que 90% das vezes o cliente é o melhor tipo de base que você pode ter, tá? Uma lista de clientes é o melhor tipo de lista que você pode ter. Igual eu já falei nas outras aulas, a melhor é lista de clientes, a segunda é lista de leads, depois quem visitou o site. Aqui é meio embaçado, tá? Esses três aqui. Mas com certeza clientes e leads são as duas melhores listas que você pode ter. Aí você vai subir essa lista aí pro Facebook e tá aqui a nossa lista, ó. Mutável, né? O M, clientes, lista de clientes, 16/9, que foi a data que eu atualizei isso aí. Se você não sabe o que eu tô falando, volta na aula lá 10 e veja o porquê que tem a data aqui, porquê que tem o M. Reveja todas as aulas, tá? Se você não entendeu ainda, veja as aulas de novo.
Então tá aqui a nossa lista de clientes. Igual eu falei pro Facebook, ó, tá aqui, 1.000 clientes. Agora eu quero que você pegue essas 1.000 pessoas e veja o que elas têm em comum, tá? Você como humano, eu como humano, eu acho que as pessoas, o que elas têm em comum? Ah, elas têm certa idade. Por exemplo, os meus clientes têm entre 25 e 55 anos. Eles gostam de viajar pro exterior. Eles curtem mais coisas de direita do que de esquerda, por exemplo, tá? Tô dando um exemplo aqui. E eles moram em determinados bairros da minha cidade, tá? Esse é o público que você acha que é teu. Aí o Facebook, só que o Facebook tem um robozinho, e esse robozinho, ele é mais inteligente que a gente, tá? É difícil de admitir, mas é verdade. E o que ele faz? Tem algumas nuances ali, por exemplo, algumas coisas que o Facebook sabe sobre nossos clientes que nós não sabemos, tá? Então, quando eu subo lá uma lista de 1.000 clientes para o Facebook vai pegar aquelas 1.000 pessoas, né? Claro que ele vai ver quem está no Facebook e quem não está. Eu já falei isso nas outras aulas, mas se subir uma lista de e-mail e não é o mesmo e-mail que a pessoa usa no Facebook, então ele não vai achar e por isso ele não vai usar para fazer análise, tá? Mas vamos contar que aquelas 1.000 pessoas estão no Facebook, então subir uma lista de 1.000 clientes e agora o Facebook vai ver o que elas têm em comum. Ele vai fazer uma análise lá louca demais e vai ver o que eles têm em comum. Então, digamos, você sabe que eles são de determinada região da tua cidade, que eles são de um certo poder aquisitivo e que eles têm determinada idade, tá? Mas o Facebook sabe em que sites que eles andam. O Facebook sabe que tipo de vídeo essas pessoas veem. O Facebook sabe quem são os amigos dessa pessoa, com quem ela anda, que tipo de foto ela tira, quanto que ela viaja, tá? Então o robô do Facebook sabe muito mais do que a gente pode ver como humano, tá? Tanto que quando você vai fazer um anúncio lá para escolher o teu tipo de público, aparecem algumas opções. E lá já aparece um monte de opção. Só que aquelas opções são o que o Facebook pode disponibilizar pra gente, tá? Só que tem algumas opções que são privadas, que são outras pessoas não podem ter acesso, mas o robô do Facebook pode ter acesso, tá? Então, basicamente, ele vai pegar aquelas 1.000 pessoas, vai ver o que elas têm em comum, quanto que elas ganham. Ninguém coloca o quanto eles ganham lá no Facebook, mas eles sabem por onde você anda, porque todo mundo anda com o GPS ligado, né? Faz check-in em restaurante caro, faz check-in em hotel caro, fora da tua cidade, viaja pra caramba. Então o Facebook vai ver, opa, essas pessoas aqui, elas têm em comum, por exemplo, que elas viajam pra caramba, tá? Além disso, elas têm certa idade, além disso, elas têm determinados tipos de carros, além disso, elas têm mais de um carro, tá? O Facebook sabe tudo isso por toda a informação que nós colocamos lá. Então quando você coloca uma foto na frente de um carro teu que você acabou de comprar, o Facebook sabe que ela tem um carro e sabe que é você naquela foto. Pode parecer estranho, mas é a verdade, beleza? Então o Facebook vai pegar todo mundo, o que eles têm em comum e vai criar. Ele vai criar como se fosse um perfil em comum, tá? O que aquele monte de 1.000 pessoas lá tem em comum? E vai criar um perfil em comum, tá? É muito mais complexo que isso, mas é só para ter uma ideia do que é esse público semelhante aí. Aí o Facebook vai pegar, e ele vai pegar essa pessoa em comum e vai ver quantas dessas pessoas existem no Brasil, tá? Baseado numa porcentagem. A partir daí eu vou mostrar para você aqui na prática como é que funciona isso. Mas o que você precisa entender é que o público semelhante, ele é semelhante ao que você está usando como base. Se você usa uma lista ruim para fazer uma base do público semelhante, aquele público vai ser ruim, tá? Se você usa uma lista boa, por exemplo, de clientes que acabaram de comprar, e não clientes que compraram há 50 anos atrás, né? Digamos que você tem 60 anos de profissão aí já. Você colocou uma lista de clientes que compraram há 50 anos atrás, é bem provável que essa lista não vai ter um melhor resultado do que uma lista de clientes mais atuais, tá? Por isso que é mutável, por isso que eu sempre coloco a data aqui para sempre estar atualizando. E você também tem que estar atualizando essa lista sempre que você puder, beleza? Você faz uma lista de públicos semelhantes, por exemplo, um público semelhante de uma lista de pessoas que clicaram no link, não vai ser tão bom quanto a lista de pessoas semelhantes a quem é teu cliente ou a quem é teu lead, tá? Então entenda isso. O semelhante só é tão bom quanto a base dela. No nosso caso aqui, você pode fazer base de todos os públicos que você quiser, tá? Aqui, por exemplo, ó, eu vou fazer a base dos clientes. Então o que eu vou fazer? Tem várias formas de você fazer isso, tá? Você pode vir aqui em criar público e criar público semelhante aqui embaixo, tá? Mas o que eu gosto de fazer, eu procuro aqui, ó, eu clico nele, na minha lista aqui de públicos, eu venho aqui nos 3 pontinhos e eu vou aqui em criar semelhante. Então ele já vai pegar esse público aqui e vai tentar criar um semelhante em cima dele, tá? Aí o Facebook vai fazer uma análise lá geral desse povo aí. Tá vendo que ele já tá com a nossa base aqui, né? A fonte do público semelhante. Você pode colocar outras fontes aqui também, tá? Você pode mudar o público que você quer colocar aqui. Mas eu vou deixar esse aqui. Aí ele vai pedir qual país que você quer buscar esse público semelhante.
Então vou colocar aqui Brasil, tá? No teu caso também vai ser Brasil. E isso aqui é porque tem muita gente que anuncia em outros países também. Então eles fazem um anúncio lá nos Estados Unidos, por exemplo. Não corretor, às vezes com alguns corretores, né? Mas eles fazem, o pessoal de marketing, por exemplo, faz um anúncio nos Estados Unidos. Eles pegam um público semelhante e jogam nos Estados Unidos. Então ele vai criar um público semelhante dessas pessoas lá nos Estados Unidos. Porque lá o perfil é diferente, né? Por exemplo, alguém de alto padrão nos Estados Unidos é diferente do alto padrão do Brasil, do brasileiro. O baixo padrão nos Estados Unidos é muito diferente, não preciso nem falar, né? Muito diferente do baixo padrão nos Estados Unidos. Dos Estados Unidos é diferente do Brasil, né? Então, você escolhe um país aqui, você vai escolher o Brasil, é obrigatório escolher o país, tá? E aqui embaixo, ele está pedindo para você escolher o tamanho do público, tá? Você pode ver aqui que tem as porcentagens, então eu posso criar um público de 1%, 2%, 3%, até 10%, tá? E o que é isso aqui? Quando você vê, por exemplo, semelhante em 1%, é porque pegamos o público semelhante, o Facebook vai criar lá uma base de pessoas semelhantes ao que você tem, e dentro dessas todas essas pessoas, tem 1% que é mais igual à tua base de clientes, tá? Eu sei que tá ficando um pouquinho complicado, mas calma aí. Então tem lá o Brasil tem 130 e poucas milhões de pessoas online no Facebook. Então o Facebook vai pegar todas essas pessoas aí e vai ver qual é a porcentagem dessas pessoas que é mais parecida com a lista de clientes que eu estou subindo aqui, tá? Se eu escolher 1%, ele vai pegar 1% mais parecido com o meu público. Se eu pegar os 2%, ele vai pegar 2% desse público aí, você pode ver que foi para 2,7 milhões aqui em cima, que é parecido com o meu público de clientes, tá? Se eu subir aqui para 10, ele vai para 13 milhões, tá? Então ele vai pegar 13 milhões de pessoas no Brasil que são mais semelhantes àquela minha lista de clientes. Ah, André, então vale a pena pegar a lista de 13 milhões aí, porque quanto mais melhor. Nem sempre, tá? Tem que fazer teste. Pode ser que talvez o público de 1% seja pior que o público de 8%, mas você precisa fazer vários testes, tá? Geralmente, como o público é grande, pode ver aqui que o público de 1% é de mais de 1 milhão de pessoas, 1 milhão e 300 mil pessoas. Eu uso geralmente o público de 1%, tá? Você pode criar vários públicos aqui. Você pode criar tudo de uma vez, inclusive, tá? Aqui, por exemplo, ó, tem o número de públicos semelhantes que você quer criar. Se eu disser que eu quero criar... Sai daqui do caminho. Aí, ó. Quero criar 3 públicos, tá? 3 públicos. Então, eu quero criar o público de 1%, o público de 1% para o 2%, tá? Que é só o segundo melhor, né? Segundo o Facebook, que é mais parecido com aquele meu público. E eu posso criar do 2% para o 3%, tá? Que é o terceiro melhor grupo de clientes ali que o Facebook acha que é mais... Perdão, o terceiro melhor grupo de pessoas que o Facebook acha que é mais parecido com a minha lista de clientes, tá bom? Tanto em gosto, em curtida de página, e página que eles visitam e tal, e profissão, enfim. Você pode criar vários, você pode mudar aqui, inclusive. Você pode criar, por exemplo, de 0 a 1%, de 1% a 3%, de 3% a 5%, beleza? Você pode ver que tem um alcance estimado aqui. Mas eu geralmente, como eu falei para você, eu crio do 1%. Talvez nem vale a pena você testar mais que isso. Mas o que você tem que entender é que o público de 1% está dentro do público de 2%. Se eu fizer isso aqui, eu vou pegar aqueles 1,3 milhão que estava aqui no 1% e vou colocar mais 1,3 milhão que está do 1% para o 2%. Beleza? Então está englobado. Aquele público de 1% está dentro do público de 2%. Tá bom? Eu vou criar aqui o público de 1%, que, como eu falei para você, é o padrão que eu uso, só que você pode testar vários outros públicos, tá? Você pode estar pensando, mas tem muita pessoa aí, tem 1 milhão e 300 milhões, 1 milhão, 300 milhões é muito, né? 1 milhão e 340 mil pessoas, na minha cidade não tem isso. Nossa, né? A minha cidade, por exemplo, tem 350 mil habitantes, se eu não me engano. Então não tem isso mesmo. Mas calma, na hora de você fazer um anúncio, você pode escolher esse público aqui e você pode filtrar a cidade que você quer que seja feito o anúncio para esse público aí. Então você vai dizer para o Facebook, pegue todo mundo no Brasil que é 1% mais parecido com a minha lista de clientes. Depois você vai lá no anúncio no Facebook mesmo, e você vai filtrar a tua cidade, tá? Então no meu caso, eu ia colocar Ponta Grossa. Ele ia pegar dentro de Ponta Grossa, que é a minha cidade, ele ia pegar todo mundo que é dentro de Ponta Grossa que é parecido, que está dentro desse público de 1%, tá? Então ele ia cair de 1 milhão e 300 para 50 mil pessoas, para 60 mil pessoas, tá? Depende muito do tipo do público que você está usando. Mas você pode filtrar por cidade lá no anúncio. Aqui é só por país, tá bom? Eu vou criar o público aqui e ele vai começar a criar, e veja que eu não precisei dar nome, ele dá o nome automaticamente, beleza? Ele está dizendo aqui
que foi bom que deu esse erro, eu não estava esperando isso, mas foi bom que deu esse erro, porque eu já começo a explicar uma outra coisa. Se você tem uma lista muito pequena de pessoas, por exemplo, eu subi uma lista de 4 clientes, se eu não me engano, 3 ou 4, só para testar, né? Só para mostrar para você como é que faz. E ele está dizendo aqui que a origem é muito pequena. Você precisa escolher uma origem que inclua pelo menos 100 pessoas do mesmo país, beleza? Como eu não tenho uma lista de 100 pessoas aqui, eu não vou criar esse público. Eu vou passar para o próximo público aqui, que é o público de vídeo. Então você pode criar um público semelhante ao público de vídeo também, tá? E é o mesmo padrão, tá? Você pode ver aqui que tem 17 mil pessoas que viram os meus vídeos. Se você não viu ainda os meus vídeos no Facebook, tá? Não é no YouTube. Mas se você não viu ainda como que faz esse tipo de público, volta lá nas aulas e veja. Tem uma aula, se eu não me engano, a aula 9, que é só sobre público de vídeo, porque que é importante ter esse tipo de público, tá? Mas vamos lá, vamos criar o público semelhante. Criar público semelhante. E aqui, de novo, vou escolher o Brasil. Tá? E eu vou criar o público. Agora ele deve dar certo, porque são 17 mil pessoas, né? Então o que o Facebook está fazendo aqui? Então ele já criou aqui, ele já criou o público, mas ele está pegando daquelas 17 mil pessoas, o Facebook está analisando o que elas têm em comum. O que eles têm em comum que viram no mínimo 10 segundos do vídeo do André no último ano, né? Você pode ver que o que está aqui influencia aqui também. Então, ele está pegando o que essas 17 mil pessoas têm em comum. Ele está pegando o que elas têm em comum e para criar um público semelhante. Ele vai jogar, ele vai pegar essas 17 mil pessoas e vai procurar depois, vai criar esse perfil de pessoa que está interessada no meu vídeo, né? Que vê 10 segundos dos meus vídeos. E ele vai procurar no Brasil 1 milhão e 300 mil pessoas que têm mais ou menos essas características, tá? Essas características, esses hábitos, esses comportamentos, beleza? Aí ele vai criar nesse público semelhante aqui em cima, tá? Você pode ver, como eu falei da última vez, lá no público do cliente, que ele não deixa eu colocar o nome. Ele cria automaticamente assim o nome, tá? Então veja só, ele chega assim, é lookalike, por isso que eu escrevi aqui lookalike, tá? Então sempre que eu falar lookalike, saiba que é um público semelhante, tá? Então ele criou um público lookalike, BR 1%. Deixa eu ver se não tá... Às vezes eu vou redefinir o zoom aqui para melhorar a tua visão aí, tá? Então olha só, é o lookalike, ele diz o país, vírgula 1%, beleza? Porque é 1% do Brasil que é mais parecido com as pessoas que viram o meu vídeo. Aí ele coloca aqui a fonte depois. Então ele coloca aqui M, primeiro imóvel, dicas, viu vídeo, 10 segundos, 365 dias. Beleza? Então ele está bem descrito aqui. Você pode brincar com esse público aí quando você quiser, tá? E além disso, você pode criar um público de envolvimento, você pode criar um público de visitas no seu site, público que visitou determinada página do teu site, você pode fazer também. E, enfim, a tua criatividade é o limite. A única coisa que você tem que entender é que um público ruim, uma base ruim, vai gerar um público semelhante ruim também, tá? Então, por isso que é interessante você começar com uma lista de clientes ou uma lista de leads. Ah, André, mas eu estou começando hoje. Tá bom. A terceira melhor coisa que você pode fazer é um público de vídeo. Então, você vai fazer o público de vídeo, vai esperar ele chegar num tamanho bom, ali de umas 1.000 pessoas, tá? Se você vê a central de ajuda do Facebook, ele diz que tem um número mínimo de pessoas ali para fazer um público semelhante eficiente, tá? Um público semelhante que ele consegue achar outras pessoas iguais a essas. Geralmente esse número é 1.000, tá? Mas não tem regra. Se você tem lá 500 pessoas, faz com 500 pessoas. Mas eu espero chegar nos 1.000, tá? Aqui, por exemplo, você pode ver que o meu envolvimento no Facebook no último ano tá abaixo de 1.000 pessoas. Então eu não faço um público semelhante a eles ainda, tá? Agora aqui do vídeo, eu faço um público semelhante porque já tem 17 mil. Então eu me sinto mais confiante em fazer um público semelhante a ele. E outra coisa, né? Outra regra é que quanto maior o público que você tem como base, como fonte do semelhante, melhor vai ser o teu semelhante, tá? Porque quanto mais informação você joga pro Facebook, mais o robozinho do Facebook vai entender o que aquelas pessoas têm em comum e o que elas não têm em comum, tá bom? Então basicamente é isso. O público semelhante é um público que não te conhece, tá? É um público que você vai usar ele para você buscar escala, para você ver se o Facebook vai te trazer pessoas interessantes para você ou não. Mas tudo é uma questão de teste, tá? Eu estou te ensinando aqui a criar esse público, mas de novo, como eu sempre falo em quase todo vídeo, tem toda uma estratégia por trás disso. Por que você vai usar um público semelhante? Quando que você deve usar um público semelhante? E isso nós vamos ver mais para frente, tá? O que você precisa entender é que o público semelhante é um dos tipos de público que não te conhece ainda, tá? Eu vou colocar aqui o OK já, porque nós já vimos hoje. Enfim, é isso. Deixa eu só ver se eu esqueci de falar alguma coisa para você.
Sim, esqueci. Uma coisa importante, tá? Você pode ver aqui que no público de vídeo e no público de clientes, ele tem o M, né? E o M, se você já viu nos outros vídeos, você sabe que é demutável. Então quer dizer que toda semana ou todo mês eu estou tendo que atualizar esse público, tá? Daí você pode se perguntar, mas eu preciso atualizar o público semelhante? Não, tá? Quando eu atualizar esse público aqui, ele vai atualizar automaticamente esse público aqui de cima também, o público semelhante, tá bom? Então você não precisa atualizar o público semelhante como você atualiza o público que você criou aqui embaixo, público personalizado, beleza? Então eu acho que é isso, tá? Falei tudo que eu tinha para falar de público semelhante. Quando que você vai usar esse público semelhante no anúncio? Eu vou explicar para você isso aqui agora, tá? Aqui, eu vou voltar lá no gerenciador de anúncios, porque eu quero mostrar para você como que você vai fazer isso, tá? Se você lembra bem, o anúncio que nós fizemos aqui nessas aulas, nessa série de aulas, nós fizemos com o público de interesse, tá? Na verdade, nós não usamos nenhum público, se eu não me engano, mas é o público de interesse, é um outro tipo de público que não conhece a gente, que nós vamos ver no outro vídeo, tá? Provavelmente na aula, deixa eu colar aqui de novo, na aula 13. Na aula 13 você vai ver isso, tá? Eu vou mostrar para você o público que não te conhece com base no interesse. Deixa eu ajeitar o zoom aqui porque está muito grande. Então você pode ver aqui que nós criamos dois conjuntos de anúncio, né? Cada conjunto de anúncio tem um tipo de público, lembra? O primeiro aqui era o pessoal que tinha interesse em investimento e era empresário, e aqui são o pessoal que tem interesse em investimento e também é funcionário público, tá? O que eu vou fazer? Eu vou duplicar um deles aqui para facilitar a nossa vida, para não precisar ficar fazendo tudo desde o começo, mas pode criar um novo também, tá? Sem problema nenhum. Eu vou duplicar na mesma campanha. Campanha original, tá? Número de cópias uma só. Aí, é até interessante porque eu vou te mostrar a nomenclatura também. Quando você for usar esse público aqui nos teus anúncios, você vai usar da seguinte forma. Só esperar ele carregar. Então eu não vou mudar o nome ainda, vou mudar depois. Porque eu quero mostrar o público lá embaixo, tá? Então você pode ver que nós fizemos aqui um público, né? Nós temos um alcance potencial de 5.200 pessoas, o público antigo. E aqui embaixo nós temos aqui na minha cidade, né? Você pode colocar a cidade que você quiser. Eu coloquei uma idade e eu coloquei os interesses. Lembra? Eu coloquei o interesse em imóveis e o interesse de investimento em imóveis, né? Isso aqui, inclusive, já é o público de interesse que eu vou falar na próxima aula, né? Mas na próxima aula eu vou dar mais detalhes sobre isso. Isso aqui, gente, é baseado totalmente no achismo, tá? Você tem que ter uma noção ali de quem que é o teu público, mas você só vai achar, tá? Você só vai testar hipóteses, testar interesses. E eu sempre estou testando interesses, tá? Mas eu estou me adiantando, isso nós vamos ver na próxima aula. Então o que eu faço quando eu vou usar um público semelhante? Eu tiro os interesses, tá? Você pode deixar os interesses se quiser, eu tiro sempre, eu deixo só o semelhante puro, tá? Só que você pode colocar o semelhante e você também pode colocar alguns interesses para acabar filtrando aquele público semelhante, tá bom? Se você não confia totalmente no Facebook, você pode fazer isso, tá? Mas eu vou deixar o público semelhante aqui sozinho, porque eu quero deixar ele puro, eu quero testar ele puro, tá bom? E outra coisa, a idade geralmente eu deixo filtrada, tá? Mas você pode tirar a idade e colocar dos 18 aos 65 anos. O próprio Facebook vai ver qual que é a melhor idade lá dentro daquele público semelhante, tá? Só que fica até o cargo, você que sabe se você quer filtrar a idade ou se não quer filtrar a idade, tá? Então você pode ver aqui que eu estou filtrando a minha cidade só, Ponta Grossa, no Paraná. E aqui em cima, ó, não é aqui embaixo que a gente coloca o público. Aqui em cima a gente coloca o público semelhante ou personalizado, tá? Então aqui, ó, tem todos os públicos que eu criei lá, lembra? Todos os públicos que eu criei. Você pode até ver aqui que ele mostra o tamanho, o nome e o tipo daquele público. E aqui ele mostra o público semelhante. Ele ainda está menor que 1.000, mas ele vai popular esse público até chegar no 1.300.000, tá? Então não se preocupe, você pode fazer um anúncio já com ele. Ele vai mostrar menos de 1.000 ali, mas ele vai chegar nos 1.300.000, beleza? Então eu vou clicar nele. E pronto, ele já vai pegar essas pessoas aí e ele vai filtrar, ó. Como é que acontece? Qual que é a jogada aqui no Facebook? Quanto mais pra cima você tá, mais geral é, tá? Ó, caiu um raio aqui agora que foi forte, hein? Não sei se deu pra ouvir no microfone, o trovão. Mas enfim, aqui em cima nós estamos colocando o público geral, falando pro Facebook, ó, pega o público semelhante e usa ele, tá? Daqui embaixo o Facebook te pergunta, você quer filtrar mais alguma coisa? Você fala, eu quero filtrar a cidade, tá? Se eu tirar a cidade daqui, vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer.
Ó, ele já pegou 1.300.000 pessoas, tá? Porque ele tá pegando só no Brasil. Vou pegar aqui o Brasil. Mas ele já pegou aqui 1.300.000 pessoas. Pessoas que moram nessa localização no Brasil e é só o público semelhante. Vocês viram que eu não coloquei mais nada, né? Cadê aqui? Ó, público semelhante. Não coloquei mais nada. Dentro do Brasil, 1.300.000 pessoas, tá? Agora, se eu filtrar a minha cidade, ó. Coloca a cidade que você quiser aí no teu caso, ele vai filtrar ainda mais. Então ele vai pegar, esse 1.300.000 pessoas são as pessoas semelhantes a quem viu os meus vídeos no Brasil. Só que eu quero que pegue só o pessoal da minha cidade. Então você vai ver que caiu para 4.200 pessoas, tá? Então ele fica um público bem restrito. E quanto mais restrito ele fica, menor ele fica. Eu não recomendo que seja um público muito pequeno, mas tudo é questão de teste, né? Então eu coloquei aqui na minha cidade, eu coloquei aqui a idade, tá? Se eu diminuir a idade, se eu aumentar a idade aqui, por exemplo, para 25, teoricamente ele vai mudar isso, vamos ver. Caiu de novo, tá? Então, pra você entender, lá em cima é o geral, daí você filtra por localização, depois você filtra por idade, gênero e idioma eu deixo sempre em branco, depois você filtra por mais direcionamento. Você pode colocar mais interesses aqui também, tá? Nada impede de você colocar mais interesse. Por exemplo, corretor de imóveis, vamos ver. Tá, ó, por exemplo, cargo corretor de imóveis. Então ele vai filtrar mais ainda. Então ele vai pegar todo mundo que é igual dentro da minha cidade e também é corretor de imóveis, tá? Você pode ver que é um público muito pequeno. Quer dizer que quem viu aqueles meus vídeos lá, os vídeos antigos, né, não são corretores de imóveis, tá? Mas é isso que eu falo pra vocês. Você pode pegar o público geral, semelhante, filtrar por cidade, por região, por estado, dependendo de onde você trabalha. Depois filtrar mais ainda por idade, sexo, idioma. Idioma geralmente eu deixo em branco. E depois filtrar mais ainda por interesse, tá? Mas o que eu falo pra você? Não tem nada, não tem jeito certo e jeito errado, tá? Tem teste. Você precisa testar e ver qual que é melhor pra você. Eu geralmente deixo o semelhante em branco. Eu deixo ele em branco que eu digo puro, tá? Eu não filtro nada. Eu filtro no máximo quando eu uso nos meus clientes a cidade, né? Mas quando eu uso pra mim, eu deixo pro Brasil todo, tá? Enfim, fica a cargo de cada um. Como que você vai nomear esse negócio aqui? Eu geralmente, bem simples, ó. Lookalike, aí você coloca o título do negócio. Eu coloco lookalike, você precisa colocar 1%, né? Ou a porcentagem que você está usando aí. E aí eu coloco o título do negócio aqui. Se eu conseguir copiar. Consegui copiar, precisei parar de gravar para copiar. Ó, tá aqui. Então eu coloco, vai ficar comprido? Vai, mas eu não ligo. Eu preciso bater o olho e saber de onde que é esse lookalike aí, tá bom? Então tá aqui, ó. Lookalike desse público aqui, do primeiro imóvel dicas, do Viu Vídeo, 10 segundos, 365 dias. Então eu vou bater o olho e vou saber, tá? Então ele vai ficar assim aqui na nossa campanha, tá? Então tá aqui o bicho, tá bom? Alto, que é de onde vai estar o... Se você veja a nossa aula de nomenclatura, tá? Alto é onde está o posicionamento daquela campanha, daquele anúncio. Alto eu deixo o Facebook decidir onde ele vai colocar. Se você vai colocar só no feed, coloca feed. Se quer colocar só stories, coloca stories. Se quer colocar só Facebook, coloca Facebook. Insta, tá? Aí aqui é o nome do público, lookalike 1%, de quem viu esses vídeos aqui, tá? Então eu bato o olho e sei do que se trata, beleza? Então, para recapitular, criar um público semelhante depende de uma base boa. Então, público semelhante bom depende de um público de origem bom, tá? Por isso que eu falo, use lista de clientes, use lista de leads, depois use lista de pessoas que viram seus vídeos, tá? Enfim, use esses públicos, crie um público semelhante neles. Eles podem criar várias porcentagens. Como você é corretor de imóveis e não precisa ter uma escala tão grande assim, você pode usar o público de 1%. Eu acho que o público de 1% é o que mais vai dar resultado para você, tá? Não precisa fazer teste com 2, 3, 5, 10%, tá? E por último, entenda que o objetivo de criar um público semelhante é deixar o Facebook decidir que tipo de público é melhor pra gente, tá? Isso só o teste vai dizer. Geralmente eu deixo qualquer público meu que chega nas 1.000 pessoas, eu crio um público semelhante e eu coloco ele para rodar para ver se vai dar resultado ou não, tá? Em outra aula nós vamos ver que tipo de resultado, que tipo de métrica você tem que ver para ver se deu certo ou não, porque depende muito do tipo da campanha, do teu objetivo, né? Que também é uma outra aula que nós já tivemos aqui. Então eu analiso e vejo se foi melhor ou se foi pior. Geralmente ele ganha, tá? Geralmente ele ganha. Por quê?
Porque às vezes não, né? 90% das vezes, 95%, 99% das vezes, o Facebook conhece mais o público deles do que a gente conhece, tá bom? Então é isso. Na próxima aula nós vamos ver, eu não sei se dá pra ver o barulho da chuva aí, mas eu quero terminar logo. Na próxima aula nós vamos ver o público de interesses, tá? Eu quero mostrar para você um pouquinho de interesse, um pouquinho que eu aprendi de interesse, e depois eu quero mostrar para você um pouquinho do mapa de empatia. Só que isso talvez fique para outra aula daí, tá? Essa aqui é a aula 12, então na aula 13 nós vamos ver o público de interesses, e na aula 14 eu quero mostrar para você um pouquinho mais de estratégia. A gente vai sair da parte tática, parte técnica, e nós vamos um pouquinho para estratégia. Eu vou começar a mostrar para você o mapa de empatia, e depois eu vou mostrar para você, eu vou mostrar para você as métricas que você precisa medir, tá bom? Dependendo de cada tipo de campanha, beleza? Se você gostou do vídeo, deixa um like aqui embaixo, ou se não quiser também não deixe. Mas comenta, me diga o que você achou. Se ficou alguma dúvida, me fala do jeito que eu tô dando aula, porque eu sou meio louco, às vezes vai surgindo ideia e vou colocando no meio da aula. Então, por favor, me diga. O seu feedback, sim, sua resposta é muito importante para mim, para eu saber se estou no caminho certo, se eu não estou. E se você conhece, sei lá, 3 corretores que iam se beneficiar, manda para eles essa playlist aqui. Fala para eles que você está dando de presente para eles lá um curso de Facebook que eles vão ficar felizes, beleza? Então é isso aí, abraço e até mais.